mais uma vez, obrigada por tanta gente estar aqui em mais uma sessão destas conversas sobre projetos fotográficos. Recordo que as últimas sessões foram todas dedicadas às exposições que se encontram patentes no ciclo de fotografia de Lamego e Valdo Varosa. Tivemos aqui o Sérgio Rolando com o projeto Casa Forte, tivemos a Inês Dorei com Casas Sem Gente, o Paulo Pimenta com Gente Sem Casa, o Júlio de Matos com as Casas de Brasileiro e a Lucília Monteiro com A Casa Sou Eu. Portanto, todos estes projetos estão neste momento presentes na zona portanto, em Lamego, e fazem parte de um ciclo de fotografia de Lamego e Valdo Varosa. Eu aproveito até este momento, que é um bocado especial, porque é a última deste ciclo, para cumprimentar a Alexandra Falcão, que é diretora do museu e que nos fez este convite para sermos curadores e em parceria com o Mirafórum fazer a organização deste ciclo, que nos tem dado um grande prazer, porque temos aprendido muito, porque tem sido uma experiência de cooperação e de partilha muito intensa com o Museu de Lamego, Valdo Varosa, e pronto, estamos aqui para durar e estamos a começar já a pensar no próximo ciclo. Não sei se a Alexandra quer dizer alguma coisa nesta que é a última sessão deste ciclo aqui no online. Obrigada, Manuela, e pronto, e reservar algumas palavras para o fim, justamente por ser a última conversa. Foi um gosto imenso e é um privilégio estar a acompanhar estas conversas de forma assídua, e as conversas que temos tido com todos os fotógrafos que participaram neste ciclo. Efetivamente, quando termina cada sessão, fico sempre com a sensação que o que perdeu quem não assistiu, porque realmente são conversas muito enriquecedoras, aprende-se imenso. E vou continuar. E hoje, esta noite, naturalmente, queria fazer um agradecimento muito especial ao Alfredo Cunha pela belíssima exposição que ocupa a nossa sala principal de exposições temporárias e que tem tido uma receptividade absolutamente fora de série. Muito obrigada, Manuela, João. O ciclo é vosso. Muito obrigada. É nosso, é de muita gente, porque nada se faz com 3, 5 pessoas. Aqui também uma palavra muito especial para a Paula Pinto, que no seu jeito tranquilo de funcionar permite que todas as coisas rolem bem, parecendo que não existe, mas existe. Há pessoas que não aparecem, mas estão sempre lá e, portanto, contamos muito com isso. E dizer que, de facto, estamos muito orgulhosos com todas as exposições, e neste caso, porque hoje o celebrado é o Alfredo Cunha, claro que nada nos admira, não é? Que as exposições do Alfredo sejam um sucesso, elas são sempre um sucesso. Um dia destes, ver se faz alguma coisinha, enfim, que não seja um sucesso, que é para a gente fazer um bocadinho de história, porque isto é uma monotonia, estarmos sempre a dar cumprimentos. Mas o certo é que é uma exposição particularmente tocante. Nós tínhamos decidido, já disse nas outras sessões, que depois da viagem, sabendo que depois da viagem voltamos a casa, o tema escolhido era a casa, e não imaginávamos que a casa passasse a ter um estatuto diferente sob o efeito da pandemia. E aqui recordo que temos uma exposição magnífica, mesmo magnífica, nos claustros do Mosteiro de Salzedas, que estão 50 fotografias vindas de todo o mundo e são belíssimas, fotografia mobile, e o tema deste concurso, portanto, deste ano, foi precisamente dedicado ao Em Casa e foi pensado precisamente para este ciclo. E claro, pensámos no Alfredo, como um fotógrafo que queremos convidar, e ligamos ao Alfredo, nós dizemos isso no texto da apresentação da exposição. Alfredo manda-nos fotografias com casas, e ele, naquele seu jeito assim um bocado brusco, não é? Que ele às vezes é assim um bocado brusco, disse: eu não fotografo casas, não tenho casas nenhumas,
não posso participar nesse ciclo. E nós, com a nossa paciência de amigos e conhecendo às vezes o seu mau feitio, ele próprio também o diz, portanto, não é? E estou a dizer isto à frente dele. E nós dissemos: olha, mas tu fotografas pessoas que estão dentro de casa, ou que estão em ruas com casa, ou até que estão sem casa, portanto, as casas fazem parte do teu trabalho, da tua obra, necessariamente. E, óbvio, passado o quê? Um dia, eu acho que foram para aí 24 horas, recebemos assim um e-transfer com 250 fotografias ou 300 fotografias, onde esparramos fotografias, e ele também tem esta coisa, depois já com ar bem docinho, disse: olha, realmente nunca tinha andado à procura das casas na minha obra, não era tema, não era objeto. E, portanto, são destas coisas que também as curadorias se fazem como autodescobertas, descobertas e ligações que os próprios artistas, os próprios autores não encontram. E de facto, todo o material que o Alfredo nos enviou é impressionante. Porquê? Porque como ele é verdadeiramente um andarilho, anda por todo lado, ele tem casas de todo o mundo. E tem desde as casas apalaçadas, desde as casas isoladas na paisagem, até aos aglomerados de casas das grandes metrópoles, mas também à barraca de um sem-abrigo, às tendas dos campos de refugiados, e o Alfredo tem uma forte experiência uma longa experiência nesta área, porque parece que os refugiados só existem agora, não é? Claro que existem de uma forma muito mais massiva e mais dramática, mas o Alfredo trouxe-nos as casas de todo o mundo e chegamos ao fim e consideramos que as casas são uma forma superior de expressão da humanidade. Pronto, ele hoje foram selecionadas casas em que estão impressas, fotografias de casas impressas que estão expostas no museu, outras que estão projetadas, mas aconselhamos vivamente a que vão a Lamego, que vão ver estas exposições, porque valem não só pelas exposições, mas pela própria região, pela zona, e é uma oportunidade. Mais ainda, já não temos que dar as voltinhas do Marão, aquele túnel fantástico leva-nos rapidinho lá, e portanto 1 hora e pouco nós estamos nesta terra que de facto nos oferece oportunidades culturais tão fortes e tão intensas. Alfredo, bem-vindo e obrigada. Olá, boa noite. Para falar de casas, eu estou em casa, não é? De facto, foi uma grande surpresa para mim a descoberta das casas. Quer dizer, as casas já cá estavam, mas nunca tinha reparado bem nelas. E é estranho e que tenham que me chamar a atenção por uma coisa que está aos milhares no meu trabalho. E por isso também agradeço o convite e a oportunidade de eu próprio me rever, porque desta vez encontrei casas. Ontem, por exemplo, pediram-me uma fotografias onde houvesse palavras. Milhões de fotografias onde há palavras, assim como onde há casas, porque onde há casas há palavras, onde há palavras há... Quer dizer, e isto vai-se repetindo, que há tempos pediram-me fotografias de praia, há imensas fotografias de praia, mas pronto, não nos vamos afastar das casas, que é o que nos traz aqui, e de facto é muito, muito interessante, de repente, quando nós nos focamos, descobrirmos o nosso próprio trabalho. E coisas a que não dávamos importância nenhuma, acabamos por verificar que elas têm importância, não só como informação, como aspectos sociológicos. Aliás, essa é a força da fotografia. Não é? De resto, eu não sei muito bem o que dizer, a não ser mostrar-vos fotografias e
aguardar que me façam questões, não é? Que gosto, para mim, eu acho que funciona melhor em interatividade do que eu a botar discurso, porque de facto não sou muito bom a botar discurso, acho que é melhor mostrar fotografias e falar sobre elas. Curiosamente eu estive a rever estas fotografias que vocês selecionaram e quase todas têm uma história. Muito bem, então estamos aqui na Amadora, exatamente, digamos que é quase o centro geográfico da Amadora. É uma fotografia que está inserida num projeto que eu fiz em 2019 e 2020, que chama-se Amadora, chama-se A Cidade que Não Existia, e é um trabalho que, como eu vivi na Amadora nos anos 70, é um trabalho que supostamente iria ter fotografias de há 50 anos, 1970, e fotografias de 2020. Os mesmos sítios fotografados com a diferença de 50 anos. Quando o projeto estava pronto, surge a pandemia. Ou seja, e então este projeto que tinha 2 tempos passou a ter 3 tempos. O tempo dos anos 70, depois o século XXI e depois um outro tempo, que é o tempo da pandemia. E esta fotografia foi feita para esse projeto, para ilustrar um bocado a geografia e a arquitetura da Amadora. Isto é a zona da Amadora quase que... E porquê este redondo? Este redondo que agora é uma massa urbana. Este redondo separado, antigamente a Amadora era uma zona rural, de quintas, e era separada, e este redondo foi feito por causa disso. Entretanto, a arquitetura adaptou-se e deu isto. Pronto, é só isto. Agora vou passar à foto seguinte. Estas casas que a Manela me propôs surgem numa altura em que eu estava a iniciar vários projetos exatamente sobre cidades. Eu estou neste momento a fazer uma série de projetos ligados a cidades. Este caso é a Amadora, depois temos a Maia, o Porto, pronto, e depois há um novo projeto que está a nascer, mas que eu ainda não quero falar dele, porque ainda não está completamente seguro. Mas pronto, vou-vos falar desta foto. Esta foto é feita num bairro que se chama Serra da Mira. É um bairro social, como se pode ver pela tipologia das casas, e é um bairro feito, é um bairro feito já no século XXI. É um bairro que tem uma particularidade. Realojou os moradores do antigo bairro da Falagueira, que vocês irão ver numa fotografia aqui à frente. O antigo bairro da Falagueira era um bairro terrível, era uma cintura de barracas que ia da Amadora até Queluz, tinha quilómetros. E depois o bairro ia tomando outros nomes. Passava Serra da Mira, Falagueira, enfim, era uma confusão de barracas que foi substituída agora por estes bairros sociais. É evidente que é melhor, que as pessoas vivem melhor, mas eu continuo a achar que as pessoas são segregadas, mas isso sou eu que acho. Entretanto, isto é uma fotografia de pose, de retrato, não tem nada que saber. Eu ia a passar e a menina diz ao senhor, tire-me um retrato. Pronto, e é isto, e as coisas acontecem assim, e deu esta fotografia simpática. Eu vou passar à frente, e cá está, este é o tal bairro, esta é uma fotografia de 1970, no bairro da Falagueira, na Amadora, e que estas pessoas que viviam neste bairro, que são essencialmente pessoas do Alentejo e da Beira Alta, a Amadora é povoada quase por... A maioria da população da Amadora originalmente era do Alentejo, quer dizer, há os nascidos na Amadora, é evidente, mas a grande maioria são alentejanos e uma boa parte de beirões também. E este é o bairro, por conseguinte, voltamos sempre àquela velha polémica, antes é que era bom, antes de 25 de abril é que era bom.
Quer dizer, agora pode não ser bom, mas antes do 25 de Abril era muito pior. E esta fotografia acho que o prova. Eu vou passar à frente e cá estamos outra vez também no bairro da Falagueira, onde se vê que já uma parte do lado direito, no canto superior direito da fotografia, já se vê a Amadora que existe hoje, mas é ainda a conviver com o bairro da Falagueira. E esta é a minha abordagem fotográfica. Não mudou muito ao longo dos anos, é sempre uma abordagem direta. Eu detesto a fotografia, eu não posso dizer que detesto, mas a fotografia furtiva não é, em certos aspectos, não é o melhor. Neste caso, convém que as pessoas saibam que estão a ser fotografadas. Passa à frente e cá estamos agora. A mesma abordagem, o mesmo tipo de fotografia, mas agora em Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia, em 2004. Já quase 40 anos de diferença destas fotografias. Mas a abordagem é a mesma, o tipo de foto, o tipo de a inclinação, a dinâmica que eu procuro introduzir nas fotografias, com inclinações, com plongés, com contra-plongés, enfim, aquelas técnicas que agora me dispenso de vos maçar com elas. E pronto. Vou passar à frente e estamos agora na Amadora outra vez. E na Amadora em 2020, no tal projeto, a cidade que não existia. Porque a Amadora era uma cidade, porque é que eu digo que é uma cidade que não existia? Porque em 1970 tinha perto de 90 mil habitantes e não era uma cidade, era uma freguesia de Oeiras. Era uma freguesia, não era uma cidade. Nem sequer era uma vila nem uma aldeia, era uma freguesia de Oeiras. Então era uma cidade, mas não existia como cidade. E hoje a cidade, que é a Amadora, com as várias centralidades que tem, também não existia. Por conseguinte, este título aplica-se bem à Amadora e eu acho que os títulos dos livros, por vezes, tendem a ser repetitivos, mas as palavras também. Dispomos de um número limitado de palavras e não, por muito que a gente queira, não é sempre original. Eu sei que este título não é um título original, mas é o título que se adaptava a este projeto, Cidade que não existia. Agora, voltamos aqui para o Porto, em 1999, em Rio Tinto. Esta é uma casa, esta é a casa possível, não é? Tudo o que se vê aqui é um improviso de vida, é uma vida improvisada. A barraca é uma forma de improviso, é uma forma de viver, não sei se é contra a natura, não sei, mas pelo menos indigna é. E por vezes, uma das coisas que me surpreendeu ao longo da minha vida é as pessoas tentarem manter a dignidade apesar das más condições em que vivem. Este acho que será um destes casos. Vou passar à frente e volto aqui a uma barraca, e esta tem uma história muito complicada. Que esta era a casa do João Garcia, que era um homem da comunidade cigana, era e é, que ainda está vivo, que foi acusado de tráfico de droga na zona de, aqui perto, nos arredores de Vila Verde, e entretanto a população invadiu o acampamento e destruiu-lhes as casas. Eles não só viviam em barracas, como agora passaram a viver em barracas destruídas. Depois a questão da droga nunca ficou muito bem esclarecida, quem é que vendia droga, quem é que não vendia, não vou agora também não vou falar sobre isso porque não tenho provas, mas
esta reportagem que eu fiz para o Jornal Público, na altura, em 96, valeu-me uma pedrada na cabeça. Mas uma pedrada na cabeça que não era para mim, era uma pedra que não era para mim, era para o Bacelar de Vasconcelos, que era na altura o governador civil de Braga. Ou seja, eu entrei no acampamento dos malfeitores, dos ditos malfeitores, dos ciganos, e não aconteceu nada, expuseram as suas razões, pediram-me para os fotografar e para ver as condições em que vivia. E depois, quando o governador civil vai lá, somos apedrejados pela população. Eu levei com uma pedra que era para ele, mas pronto, é a vida de fotógrafo é esta. Se não quisesse ser fotógrafo, tinha dado um bom trolho ou um bom carpinteiro, mas não foi isso. Vou mudar de assunto e passamos então ao celebérrimo bairro de São João de Deus, no Porto. Também que é um exemplo do que não deve ser a habitação social. Eu acho que isto era mais a habitação antissocial. Era um gueto. Quando nós juntamos pessoas muito pobres, todas no mesmo sítio, é evidente que elas vão continuar muito pobres. A questão do gueto é uma questão que me incomoda muito. E a questão da habitação social, para mim, tem muito a ver com os guetos. É evidente que é melhor uma casa que uma barraca, mas põem-se outras questões que tais como as pessoas depois não têm oportunidades, vivem num círculo, quer dizer, num círculo fechado, num círculo vicioso de pobreza, de miséria, claro, e acaba sempre em delinquência, é evidente, como não havia de acabar em delinquência. Aliás, eu surpreendo-me como é que, apesar de tudo, é tão pouco, mas pronto, isto sou eu também. Agora vou mudar de assunto, vou mudar de foto e passamos para uma casa em Moçambique. Estamos no Grande Hotel, em Moçambique, na Beira. O Grande Hotel da Beira é um hotel que foi feito por Jorge Jardim, que era uma espécie de imperador de Moçambique, era um homem de mão de Salazar, um operacional, pai da socialite, Sinha Jardim, e era um homem admirado e temido em Moçambique. Digamos que era um instrumento da política colonial portuguesa. E este hotel foi construído na Beira, com a bênção de Jorge Jardim. É um grande hotel, é um objeto fantástico do ponto de vista arquitetónico, e pouco a pouco ele foi abandonado, porque era um projeto tão grande, chegou a ser considerado um dos melhores hotéis da África, se não o melhor, juntamente com o Polana de Lourenço Marques. Eu fiz uma reportagem com o César Camacho para o Jornal Público em 1993, quando terminou a guerra civil em Moçambique, e andávamos com os militares portugueses, que entretanto chegaram a Moçambique integrados na ONU-MOS, nas forças das Nações Unidas, e quando de repente passo por este hotel, por esta casa, e fizemos a reportagem, aliás foi capa da revista do Público. Eu por acaso acho muita graça, porque este é aquilo que eu chamo um hotel muito revisitado pela fotografia portuguesa. Eu descobri este hotel em 93, eu acho que eu já lá estava, é óbvio, mas acho que entretanto, ciclicamente na televisão e na imprensa portuguesa aparecem reportagens sobre o hotel, pronto, e andamos nisto, e as reportagens dizem sempre a mesma coisa, que era isto, era aquilo, mas pronto, não saímos vão-se fazendo reportagens uma atrás das outras, mas pronto, a vida é assim. E agora vou mudar de fotografia. E estamos no interior do mesmo hotel, do Grande Hotel. É o Grande Hotel da Beira. Eu não tenho certeza se ele se chama Grande Hotel da Beira,
se chama Grande Hotel de Moçambique ou se chama pura e simplesmente Grande Hotel. É curioso que eu em todas as cidades africanas que visitei havia o Grande Hotel. Em Bissau tínhamos o Grande Hotel, por trás da catedral. Encontrei o Grande Hotel em muitas cidades africanas e também na música, o Grande Hotel, que é um álbum dos Procolaram. Mas pronto, vamos mudar de assunto e de foto. E estamos na Cidade Velha, em Santiago, a primeira cidade construída pelos portugueses em África. E que hoje é isto. Ao cimo pode-se ver a Fortaleza e a Cidade Velha, que eu não sei como é que está hoje. Esta é uma foto de 1988, uma foto muito antiga, onde os miúdos jogavam a bola no meio de calhaus de pedras. Impressionante. Eu fiz aqui uma reportagem, esta fotografia, que do ponto de vista do ambiente é boa, mas aqui eu fiz uma reportagem aqui impressionante das condições de vida, sobre as condições de vida que se viviam nesta altura em Cabo Verde. E curiosamente, os problemas vão sempre ter a habitação, a casa. No fundo, a casa está sempre presente. A casa, a falta de casa, a não casa. Nós temos em Portugal até uma cooperativa, não sei se ainda existe, que se chamava O Problema da Habitação. Eu vou mudar de foto, mudei de continente, não mudei de continente, mudei de... Estávamos na ilha de Cabo Verde e agora estamos na Gorongosa. Isto são 6 da manhã, na Gorongosa, numa aldeia que eu não sei o nome, e sei que é na Gorongosa, num trilho, que era um trilho muito, na altura que foi feito, tinha que ser feito com muito cuidado, porque estava minado. Fiz esta reportagem com o César Camacho, do Público. César Camacho foi um grande jornalista que escreveu, quanto a mim, dos textos mais bonitos que se publicaram sobre Moçambique. Um texto poético, um texto que ele fez nesta aldeia, perto desta aldeia, que era o Jeremias, que era um miúdo que vivia com cães. Coisas fantásticas. No tempo em que se escreviam histórias nos jornais. Infelizmente hoje escrevem-se poucas, ainda se escrevem algumas, mas escrevem-se poucas. E eu saí, eu estava a dormir debaixo do caminhão e acordo e deparo-me com esta cena. Quer dizer, eu costumo dizer, bom, aqui até o meu cão fotografa, não é? Porque isto é um paraíso para os fotógrafos, quer dizer, também remete-nos para outra questão, que é o estético, a beleza e a estética da pobreza e do... Mas eu confesso que já não dou muito para esse editório. Se é preciso fotografar, eu fotografo. Depois as questões éticas a gente discute depois, até porque, em última análise, podemos nunca publicar a fotografia. Mas elas têm que ser feitas porque nós não sabemos o futuro. E depois aparecem-nos uns tipos a dizer que as coisas não aconteceram. Agora há uns tipos que negam, que são os negacionistas, que dizem que as coisas não aconteceram. Já tive um indivíduo a contestar as minhas fotos das barracas, diz que eu comprei as fotos na Albânia e por isso convém que fiquem registros para se saber o que é que se passou. Vou avançar de fotografia e continuamos na mesma aldeia também. Fiz um livro que se chama A Cidade que Não Existia. Esta é a aldeia que não sei o nome. Sei que é na Gorongosa e sei que é perto da antiga Vila Peri, que agora se chama Chimoio, e talvez a uns 30, 40 quilómetros, e também já perto de Zimbabwe. É o que sei sobre esta aldeia. Se quiser lá voltar um dia vai ser difícil. E mudo para a Estrada de Benfica. A Estrada de Benfica, onde vemos um miúdo que... Isto é uma foto de 1970. Onde vemos um miúdo que ia para o trabalho. E aquele saquinho que tem em baixo
é a lancheira, com a marmita e com a comida. E junto a uma funerária, com as transladações. Esta foto sempre me intrigou, a posição do miúdo, tudo. Eu acho que está tudo errado nesta fotografia. E, no entanto, ela, para mim, é lindíssima. Está tudo errado. A composição está torta, está tudo mal. Mas depois fica tudo bem. E isso agrada-me imenso. E a fotografia acho que é uma das artes que permite a subversão total. É conhecido o meu gosto pela subversão. Vou mudar de assunto e passo aqui para o Bairro Alto, em 1973. Um senhor à porta de casa. Esta fotografia foi feita na Rua da Rosa, num sítio que hoje é um bar famoso. Antigamente era a casa deste senhor, que era um senhor que vivia com muita dificuldade, não sei o quê, e fomos fazer uma reportagem sobre as más condições de vida. Curiosamente, foi uma reportagem que fiz com a Maria Antónia Paula, que era a minha chefe de redação no Século Ilustrado, na altura. E sempre gostei deste retrato, não sei porquê. Há qualquer coisa neste retrato que gosto dele, do homem à porta de casa, e de facto nunca tinha pensado nele como casa. Pensava noutras coisas, mas a casa, de facto, o contextualizar, o situar as coisas é muito importante. E hoje, se fizesse uma legenda para esta fotografia, era o senhor não sei quanto, vamos supor que ele se chamava António, o senhor António fumou um cigarro à porta de casa. Pronto. Vamos passar à frente. E cá estamos outra vez no bairro da Falagueira. Uma família típica. Como vêem, quando eu falava há pouco de manter a dignidade nas más condições de vida, esta fotografia acho que exemplifica isso. Esta gente que está aqui era gente que vivia com grandes dificuldades. Eu sei bem do que é que falo. Eu vivi muito perto deste bairro. E a gente que vivia com muita dificuldade, mas havia aqui uma grande dignidade na limpeza, porque podem ver que está ali uma botija de gás, as pessoas tentam sobreviver, e tentam sobreviver sempre da melhor maneira. E pronto, e vou passar à frente. E vamos para longe, para Timor. Isto é uma casa em Timor, nos arredores de Dili, e pronto, e aqui vivem as famílias timorenses que, desde o bebê de mama até à avó, lá ainda não descobriram os lares, ainda não descobriram que se podem livrar dos velhinhos pondo nos lares, e espero que nunca descubram. E acho, apesar das más condições, está lá a família toda. A questão da família, da casa, da envolvência, isso nós vamos ter que repensar. E vamos ter que repensar. Eu ultimamente tenho fotografado muitos lares e começa a ficar um bocado radical contra os lares. Mas pronto, nem tudo há de ser mau, há de haver coisas boas, eu é que ainda não vi bem o que é. Mas pronto, vamos passar à frente. Estamos aqui numa casa grafitada na Amadora, onde a arte urbana interfere com as marquises. Com as marquises, que já foi um símbolo para quem nunca viveu nos subúrbios. A Amadora é um subúrbio hoje é uma cidade, mas nesta altura era um dormitório, um subúrbio de Lisboa. E a marquise era um meio de ampliar o espaço, de atenuar e melhorar a temperatura dentro de casa, e também um símbolo de prosperidade. Ter dinheiro para fazer uma marquise implicava alguma prosperidade.
E depois temos aqui a Cesária Évora, não é? Um grafite da Cesária Évora. Eu não sei se isto é grafite, se é um mural, não sei como é que é de chamar a isto, mas acho que é um mural. Bom, é um grafite mural. Vou passar à frente. Passamos para o Nepal, para a Praça Dunbar. Isto é a Praça Dunbar, em Katmandu. É uma tenda de refugiados que, após o tremor de terra, viviam aqui. Podem ver, estão lá as camas, e viviam aqui 40 ou 50 famílias em várias tendas. E é uma casa provisória. É outra forma de casa. Não vou demorar muito sobre isto, porque isto implica outro tipo de trabalho que eu fiz, que tem pouco a ver com as casas, mas pronto, isto é uma casa. Esta fotografia é feita no Iraque, é feita muito perto de Mossul, é feita provavelmente a 15 km de Mossul, numa zona chamada Duhok Camp. A mim, esta fotografia é das... Já fiz muitas fotografias no Iraque, fiz milhares de fotografias e fui lá 3 vezes e de todas as vezes fiz imensas fotografias. Mas esta fotografia, a mim, é uma fotografia que mexe um bocado comigo, porque este menino é um menino, são cristãos, são yazidis, loiro, podia ser, este menino está aqui, podia ser sueco, podia ser dinamarquês, mas não, teve o azar de ser iraquiano e curdo e yazidi. E, quer dizer, é uma forma de ser perseguido de toda... Quer dizer, ele ainda não sabe, mas vai ter uma vida muito complicada. Mas, no entanto, era um menino que brincava à porta de casa, como os outros meninos que ainda brincam à porta de casa. E esta fotografia é uma fotografia que sempre mexeu um bocado comigo e com a minha forma de ver as coisas. Eu vou mudar de foto. E voltamos à Praça do Dunbar, em Katmandu, onde as casas ficaram destruídas. Mas aqui as pessoas estavam... É evidente que isto foi um drama, morreu muita gente, mas eles estavam... É assim, isto é cíclico, nós temos tremores de terra de 10 em 10 anos, isto cai, a gente constrói, isto cai, a gente constrói, pronto. E é isto. Há uma foto que fiz também em Katmandu, que deve estar aqui mais à frente, que me impressionou muito. Olha, é exatamente esta. Esta casa onde esta rapariga está à janela está num sítio absolutamente periclitante. Aliás, ela caiu no dia seguinte. Nós temos feito esta fotografia, nós voltámos a este bairro e esta casa já tinha caído, porque entretanto houve uma réplica do tremor de terra e a casa caiu. Mas, no entanto, as pessoas agarram-se às coisas e à casa e as pessoas vagueiam nas ruínas em direção à sua casa e a minha casa é aqui e eu estou a fotografar e penso, já não há aqui casa nenhuma, mas pronto, mas para eles é ali, porque eu acho que deve ser muito complicado a gente ter uma casa, chegar lá e já lá não estar a casa. Quer dizer, não sei, não posso dizer o que isso é, mas passemos à frente e continuamos no Nepal. Isto já é nas montanhas, já do lado de lá já é a China, do lado, na parte final, na parte superior da foto, e esta era uma aldeia que era uma aldeia muito próspera, porque eles tinham muitos contactos com a China, e de repente vêm-se sem nada, as casas completamente destruídas, e andam com os pratinhos, podem ver, com os pratinhos à espera de que venha o auxílio, que neste caso chegou uma ONG portuguesa, e a AMI, que na altura fez
auxílio também ao Nepal. E está aqui a casa, estão aqui as casas. Agora, voltamos a 1970, uma zona de Lisboa chamada Brandoa, que é o exemplo de como não se deve fazer uma cidade, como não se devem construir casas. É assim, a Brandoa é o exemplo daquilo que não devia existir. Era um bairro onde viviam milhares de pessoas, atrevo-me a dizer talvez mais de 15 mil pessoas, e era clandestino, era tudo clandestino, tudo. Não havia saneamento, era a bagunça total. No entanto, as pessoas lá viviam, e hoje eu voltei a Brandoa o ano passado, e é um sítio, pronto, ainda confuso, mas já com ordem e com alguma... O município de Amadora recuperou muito aquilo, as ruas já estão pavimentadas, já não é prática, já não é ilegal, mas nesta altura era complicado viver aqui. E era quase um anátema viver na Brandoa. Passar à frente e passo da Brandoa para Xangai. Aqui, eu não sei se é pior viver na Brandoa ou se é pior viver em Xangai, mas eu não gostava de viver em nenhum dos sítios. Xangai é uma cidade que me fez sentir muita claustrofobia, acho que é demais, isto é demais. O mundo não aguenta isto, o mundo está cheio de cidades deste tipo. Nova Iorque, ao pé de Xangai, hoje é uma coisa minúscula. E de facto Xangai olha, não sei isto. Acho que isto não vai correr bem. Eu vou passar à frente. E passamos para Nova Iorque. Temos aqui uns noivos iranianos, da comunidade iraniana que vive nos Estados Unidos, e que estão a fazer selfies em frente da Manhattan. Pronto, é aquele ferro que a gente dá a volta. A Manela conhece muito bem esta volta, já a fez várias vezes. Eu também a fiz, e confesso que o guia que utilizei foi o dela. Aliás, fui com o Estevão, com o irmão do João, e demos esta volta. E pronto, cá estão as casas. Afinal, a Manela tinha razão, as casas existem na fotografia. E voltamos a Xangai. Eu já falei de Xangai, já falei, já me pronunciei acerca do que é que são estas novas cidades, mas apesar de tudo coexiste a China, aquilo que a gente chama a China profunda, coexiste com a modernidade, e os chineses fazem turismo para ir ver Xangai, já é um ponto turístico. Esta imagem, a mim, faz-me lembrar, eu quando era miúdo, gostava muito de ficção científica, então faz-me lembrar uns livros de banda desenhada, que era o Brick Bradford, e parecia uma cidade assim, que havia uns carros voadores, e esta torre era uma torre que estava nesses livros. Eu acho que o arquiteto deve ter lido os mesmos livros, mas pronto, vamos passar à frente. E cá estamos outra vez na Amadora. A Amadora que... Pronto, é isto, não é? Isto é o Serra da Mira, são as casas possíveis, eu nem sei que diga, não é? Eu nem sei que diga. Eu vivi em Vila Verde numa quinta, quer dizer, acho que cortava os pulsos se tivesse que viver aqui, mas pronto, isto, aquilo que disse para a anterior, digo aqui, é o caos. Nós temos que nos organizar. Não sei se já alguém reparou, quando vimos de avião de noite, Portugal está todo iluminado no litoral e está às escuras no interior. Quer dizer, eu acho que corremos o risco de um dia do litoral afundar e a praia depois ser praia em Santarém, qualquer coisa assim. Não sei, acho que temos que começar a fazer planeamento urbano, acho que temos que começar
a habitar o país. Aqui à minha volta há dezenas de aldeias que estão desabitadas, com casas lindíssimas que se estão a degradar. Não sei, há qualquer coisa que nós vamos ter que rever. Eu acho que esse é o lado bom da pandemia. Espero que os milhões que vêm aí não subvertam a coisa e que se consiga, de facto, pelo menos mudar o modo de vida. E depois vamos da Amadora para Montalegre, para uma terra chamada Vilarinho Seco, que se estivesse bem conservado seria um sítio fantástico para viver, mas é uma aldeia com meia dúzia de habitantes e que vivem, e cada vez são menos. Eu fui lá já umas 7 ou 8 vezes e eles cada vez são menos. Não sei o que é que tem que se fazer para tornar estes sítios atrativos, para tornar estas aldeias. Ainda por cima esta aldeia é lindíssima, está num sítio lindíssimo, tem uma paisagem aos pés, que é uma coisa louca. Eu não percebo o que é que se passa na cabeça das pessoas. Mas pronto, que é tudo um apartamento na Póvoa e uma casa no Algarve. Siga. Agora estamos no Porto, na zona da Sé, onde uma senhora vende aquilo que pode para sobreviver. E também não tenho muito a dizer sobre isto. Foi uma reportagem que fiz para o Jornal Notícias sobre o bairro da Sé. E este foi um dos lados que encontrei no bairro da Sé. Agora estamos em 1976, 77, não posso... Sim, talvez 77. São as inundações em Santarém. Isto é uma reportagem da minha fase de jornalista, de fotojornalista da agência ANOP. Para quem não sabe, eu fui fotojornalista da agência ANOP, da Lusa, da ANP e da Notícias de Portugal, que é a ANP. Das 3 agências. Foi um trabalho que não guardo grandes saudades do trabalho da agência, mas pronto, também não quero falar nisso agora. E esta é uma fotografia em que as crianças brincam com tudo, até com a desgraça. E neste caso a desgraça é grande. Vou passar à frente. Esta é a última fotografia e é uma fotografia que para mim tem uma história e é muito incomodativo para mim e que revela um bocado a obsessão que eu tenho com a fotografia. Esta fotografia é feita no cemitério de Benfica. Podia ser uma fotografia bonita, simples, mas é uma fotografia que eu fiz depois do funeral do meu pai. Quando vínhamos embora, ele levava a máquina, porque eu não sei andar, não sei circular sem máquina fotográfica, não é um defeito meu, não sei, é-me difícil. Agora já vou conseguindo uma vez ou outra, mas depois volto a casa, dou comigo a fazer 10, 20 km para ir buscar a máquina. E quando íamos a sair, no momento em que íamos a sair, eu vejo esta cena e fotografei. E nunca mais me vou esquecer desta fotografia, porque é no dia do funeral do meu pai. E pronto, acho que não tenho mais nada a dizer, fico a aguardar a vossa pergunta. E pronto. Eu usaria a partir da tua intervenção dizer primeiro que isto é uma viagem, porque tu andaste de um lado para o outro e foi ótimo, as fotografias não estão organizadas nem por região, nem por temas específicos, mas tu acabaste por lhe dar toda uma ligação. E eu aqui queria, antes até de comentar a tua intervenção, quero dizer que tu és uma personagem que causa em alguns setores alguma polémica. Primeiro porque tens sucesso, não é? E quando o sucesso é muito grande, quer dizer, quando é um sucessinho,
está bem, mas a partir de certa altura é muito complicado porque é gerador daquilo que também são humanos sentimentos, só que muitas vezes transcrescem em aparentes críticas. E aquilo que eu sempre, que eu e o João conversamos muito sobre isto e também com outros fotógrafos, é que tu tens uma inquietação constante, és uma pessoa absolutamente irrequieta, quer dizer, não paras quieto no sentido físico do termo, estás sempre em constante movimento, elaboração, e és irrequieto do ponto de vista daquilo que se reporta aos teus objetos fotografados, sendo objeto aqui no sentido mais lato do termo. E aquilo é que nós achamos, é que tu tens trazes sempre para as tuas fotografias a dimensão social, isto é, a tua fotografia é uma fotografia sempre com que tu fazes questão de fazer uma leitura social. Portanto, Claro. não é uma leitura literal, não é a leitura da imagem, mas tu tens uma intenção, que é sempre mostrar através das tuas imagens o mais próximo possível da realidade, sendo o que é que isso quer dizer, mas essa tua dimensão social, essa inquietação, esse mal-estar, essa consciência, é isso. E acho que as tuas fotografias formam consciências. Mais ainda, também não é uma fotografia do desgraçadinho, que há depois aquela estetização da miséria, da desgraça. Não é, porque há sempre elementos de alegria no meio de tudo aquilo. Eu lembro-me quando fomos fazer aquela viagem à Guiné, tu dizias que as crianças mais felizes que tu viste no mundo eram as que em África, designadamente as da Guiné. Efetivamente, aquilo é uma coisa esfuziante, há um bem-estar, há uma alegria enorme, mas mesmo nestas fotografias, no meio daquela desgraça toda, tu tens um miúdo que se ri, tu apresentas um lado de brincadeira, isto é, essas imagens trazem sempre a esperança e isso torna as tuas fotografias mobilizadoras, quer dizer, tu não deitas abaixo, tu retratas, tu não escondes, tu criticas, mas há sempre um apontamento não é alienação, porque a esperança não é alienação, a esperança é aquela energia que permite dizer é possível, no meio disto tudo, eu fazer alguma coisa por isto, ou encontrar na beleza depois de uma desgraça tão grande como são aqueles tremores de terra, aquelas desgraças no Haiti, olharem para o céu e dizerem que o céu é bonito. E, portanto, acho que tens aqui, é gerador de controvérsia, mas tu estás, por acaso, acho que tens em relação a isso, não é uma indiferença, mas tens energia que te permite continuar na mesma, e mais ainda, acho outra coisa, é que és resistente também aos violinos do poder, porque também quando tens que dizer coisas desabridas, dizes e dizes a qualquer um, e já tivemos oportunidade de assistir a cenas dessas. Eu iria agora ler algumas das opiniões, portanto, esta é minha, tenho o privilégio de ser anfitriã, mas para, portanto, recentrar nas pessoas que estão aqui presentes, o Jorge Velhote diz o seguinte, esta amostragem é desde... Manela, deixa-me só dizer uma coisa. Diz. É assim, em relação àquilo que tu dizes, quer dizer, eu não cultivo a polémica, como deves calcular, eu limito-me a trabalhar e estou muito farto dos choradinhos que nós vemos. Toda a gente chora, que não faz, que não consegue, que não isto. Eu acho muito estranho, eu consigo. Eu todos os projetos em que me meto consigo fazê-los e trabalho, luto por eles. E isso é uma coisa que eu gostava de dizer aos fotógrafos portugueses. Nós temos uma geração de fotógrafos extraordinária, mas choram muito.
percebes? Choram muito e têm que parar de chorar e têm que lutar por aquilo que acreditam, e porque não sou eu que vou lutar pelos projetos dos outros, cada um tem que lutar pelos seus. Era só isto que eu queria dizer, Ana. Sim, e concordo, porque assim, com vítimas não se faz nada. A vítima está gasta tanta energia a lamentar-se que não tem energia para fazer o resto, e portanto aí Que maçã. estamos na mesma onda. Mas retomando a palavra do Jorge, esta amostragem é desde logo de uma extrema dignidade pelo respeito pelas pessoas. Não há as casas sem pessoas as casas são o abandono dos lugares. Nestas paisagens do Alfredo, contemplamos o processo de ocupação do espaço na dimensão do humano possível, na realidade, na dimensão dos momentos mais dramáticos, dos instantes civilizacionais. Poderíamos abordar tudo isto através da plasticidade da fotografia, mas estamos perante a presença de retratos, entre aspas, ou seja, dos lugares onde existimos, aqueles que lá estavam e aqueles que agora observam. Perante a rudeza exposta e a presença do delito incomensurável do nosso plácido estatuto de espectadores, há sem dúvida uma dimensão de catástrofe humana que ainda continua. E continuaria, diz mais adiante, Xangai hiperboliza Nova Iorque, esta imagem parece Moscovo em moderno. A Estela Rodrigues diz, grata pelas imagens e pela interpretação rigorosamente sensível da dignidade do possível. O Acúrcio, mais uma vez Alfredo, muito obrigada. A Maria Caldas. O curso é um grande amigo. Maria Caldas, obrigada pela profunda humanidade, Alfredo Cunha. Pronto, eu acho que todos parece que estamos de acordo na caracterização que fazemos do teu trabalho. Não sei o que é que queres dizer, comentar estas intervenções e a seguir abriríamos a conversa, está bem? Eu queria dizer apenas uma coisa, é que as casas sem pessoas não são casas, são ruínas. São ruínas e de facto eu não me vejo a fotografar ruínas, embora já tivesse fotografado algumas, mas quando fotografo ruínas é porque estão lá pessoas, normalmente. E é a pessoa, o ser humano, eu cada vez me interrogo mais sobre o que é que nós fazemos aqui. E isso tem a ver com as casas, com a busca. Nós procuramos ser felizes, não é? Aquilo que nós queremos para nós e para os nossos filhos é ser felizes. E uma das coisas, um dos expoentes máximos da felicidade é ter casa. E, curiosamente, eu sempre soube isso, sempre achei isso natural, nunca tinha tomado consciência desta forma, das casas, que parece-me tu a dizer tais casas. Não, para que casas? Porque eu fotografei casas, não sou arquiteto, não fotografo arquitetura, e afinal tenho milhares de casas. É engraçado isso, é engraçado. Ora bem, está aberta a conversa, quem quiser intervir, estejam à vontade, aproveitem. Eu gostava de pôr uma questão ao Alfredo. Quem é que fala? Margarida Moreira. Boa noite. Boa noite. Eu gostei muito da apresentação e queria-lhe perguntar o seguinte. As fotografias que apresentou são, toda a gente sabe, o congelar de um momento. Antes desse momento, tirar a fotografia, estabelece que tipo de relação estabelece com os fotografados? Eu procuro olhar sempre nos olhos das pessoas que fotografo. Se repararem, quando olham para os meus retratos, encontram sempre os olhos das pessoas. Porque nos olhos das pessoas nós sabemos se elas querem ou não ser fotografadas, se permitem ou não. Tirando um caso ou outro, uma exceção ou outra, nunca tive grandes problemas com fotografar pessoas. Porque
sou bastante cuidadoso e não faço abordagens malucas às pessoas, nem faço fotografia, como eu agora vejo e sou absolutamente crítico. As pessoas, os fotógrafos circulam, os fotógrafos, entre aspas, circulam em bandos no meio do objeto a fotografar, como que se estivessem no jardim zoológico. E isso é um bocado complicado. Nós já falámos sobre isso uma vez, eu já falei disto com a Manela uma vez, quando estávamos na Guiné, porque esta não é a melhor forma de andar a ver, mas pronto, era possível e portamos bem dentro do possível. Mas, de facto, temos que ter discrição, bom senso e respeitar as pessoas, porque às vezes as pessoas não querem ser fotografadas, ponto. E se não querem, não são. Isso tem acontecido, não quererem ser fotografadas por si? Comigo não tem acontecido. Obrigada. Eu faço milhares de fotografias, eu fotografo todos os dias. Todos os dias, não há um dia que eu não fotografo. E normalmente fotografo pessoas. Nunca tive grandes problemas, eu pessoalmente nunca tive processos, já intervi em processos a defender fotógrafos, mas pessoalmente nunca tive. Ok, obrigada. Nada. Só mais uma coisa, utiliza alguma coisa, algum dispositivo para refletir luz sobre os fotografados e sobre os objetos? Não, Ok. eu sou um fotógrafo que fotografo com luz natural. É curioso isso, porque já agora é um pormenor técnico. Eu fui educado, fui treinado como fotógrafo pelo meu pai, que era um fotógrafo de estúdio, um fotógrafo comercial, e aprendi a técnica de iluminação, a técnica convencional, a luz lateral, a luz de janela, tudo. E aprendi a trabalhar com luz e tenho grandes dispositivos tenho 5 ou 6 flashes. Eu tenho, pai, 5 ou 6 flashes que nunca usei na vida. E que nunca vou usar. Mas às vezes, quando vou para um sítio, tenho que ter um flash. Pode ser preciso. Nunca foi, mas pode ser preciso. Não é? Mas não gosto de luz. Eu gosto da luz disponível. Obrigada. E obrigada pela beleza do seu trabalho. Vindo de encontro um bocadinho à questão que a Margarida colocou, e bem-vinda, Margarida, a estas conversas. Obrigada, com todo gosto. Que é ver-se o Alfredo a fotografar. Ele, de facto, estabelece, pelo seu feitio, porque se ri, porque é bem disposto, às vezes quando é mal disposto é muito mal disposto, mas tem uma atitude de grande... Isso é um mito urbano, eu sou um gajo simpaticíssimo. Isso é horrível, andas-me a denegrir a imagem. Não é verdade. Ao contrário, sabes que os amigos dizem tudo, não é? E pronto. E esse teu lado é muito importante, por acaso, eu acho que no teu trabalho fotográfico, que é essa relação empática que nós vimos acontecer em África. Mas, por exemplo, eu vou-vos dizer, das coisas que mais me impressionou no Alfredo foi as sessões de fotografia que ele fez no Mira para as pessoas do seu livro Retratos. Por lá passaram pessoas como a Manuela Azevedo do Esclã, o Rui Moreira, a Elisa Ferreira, a Regina Guimarães, N pessoas passaram lá. E então, o que é que eu... O Walter Ugumem, que amanhã vai ter uma sessão comigo, amanhã, já agora deixa-me vender o meu peixe. Eu amanhã apresento o meu livro, o Leica Years, que é 50 anos de fotografia feitas com material Leica, e que já apresentei o ano passado, mas amanhã sai a edição de luxo da Tinta da China, com uma foto. Porque sou burro, porque devia o ter aqui para mostrar, mas também posso ir lá acima buscá-lo, se me derem... Não. Nós não vamos. E tenho o Walter, vai lançar o livro dele, 25 anos de carreira, e eu, como tenho a mania das grandezas, vou lançar o meu 50 anos de carreira. Eu preferia lançar o de 25, mas pronto, é a vida. Olha, mas aquilo que eu achei extraordinário é que as pessoas chegavam e ele montava a tenda.
parecia mesmo assim um fotógrafo antigo, daqueles que a imagem que a gente tem dos antigos, e até tipo pessoas de família que eram fotógrafos de estúdio. Então tem um pano, tipo lençol, cinzento, todo machucado, pendurava lá no mira. Entretanto as pessoas estavam a falar connosco, e pedia à pessoa para se sentar. E o que era incrível é que aquelas criaturas, muitas delas não conheciam o Alfredo dos livros, da televisão, pronto, da fotografia, mas nunca tinham estado com ele. E como é que aquelas criaturas, em tão poucos minutos, ele disse que não podia demorar mais de 5 minutos a fazer um retrato, ele conseguia que elas manifestassem muito do que elas são, e algumas pessoas eu conhecia-as. Por exemplo, a Elisa Ferreira, a Regina Guimarães. Eu estou a dar 2 exemplos, que são 2 pessoas que têm um perfil, quer físico, quer o moral, completamente distinto. 2 criaturas completamente distintas e 2 pessoas que são minhas amigas. Pois ele sentou-as, cada uma à vez, sentou-as, não vieram as 2 ao mesmo tempo, assim como, por exemplo, a Ana Deus também, e pega, e aquilo parecia mágico, e chegamos ao fim. E ele depois tira as folhas, chega, já está. E estás-te a esquecer da fotografia que eu te fiz a ti e ao teu marido. Só apanhaste-nos desprevenidos a sair, por acaso foi bonito. Saíam a sair, ficaram Alfredo, e a fotografia que me tiraste a mim também no Mira. Em 2 segundos, aquilo foi em 2 tempos. Agora, o que é incrível é que neste caso de pessoas que nós conhecemos, sei lá, o caso da Elisa e o caso da Regina Guimarães, são 2 pessoas completamente diferentes, 2 figuras públicas, não é? De áreas diferentes, e ele apanhou das 2 aquilo que eu diria, porque eu as conheço bem, aquilo que os caracteriza mais e melhor. E, portanto, há aqui qualquer coisa de empático, é também muito ano, a virar francos, como se costuma dizer, mas há aqui uma empatia e há uma ligação que se estabelece com o outro. O próprio Walter, recordo-me que o Alfredo tinha mostrado a fotografia dele, e era quando o Walter não tinha Bárbara, e portanto tinha assim um ar meio Murcão, mesmo Murcão. Não lhe digas isto, não é? Pronto. E depois, quando ele pôs a barba, eu disse: oh, Walter, estás tão bonito assim com a barba. Olha-me Deus, aquela fotografia toda o Alfredo, ai, nem me fales, eu nem tinha queixo, eu não tinha nada, mas pronto, já está, espera aí, eu vou pedes ao Alfredo se ele me tira outra, peço, vamos falar com o Alfredo. Então disse ao Alfredo: olha, o Walter está muito mais giro agora e não quero ficar com aquele ar de meio enfesado. E o Alfredo tirou uma fotografia que está lindíssima e o Walter ficou todo contente. E é esse lado, esse ambiente que o Alfredo cria com as pessoas, que naqueles brevíssimos minutos ele consegue fazer o retrato psicológico também das pessoas, o que é notável. E não é só isso também, há outra coisa muito importante. Eu quando fotografo alguém, pergunto às pessoas como é que eles gostavam de se ver, como é que se veem. Por vezes, como eles se veem, não é como nós os vemos, porque nós, a imagem que temos de nós é do espelho, que é exatamente o contrário daquilo que os outros veem. Aquilo que nós achamos de nós é ao contrário do que os outros veem, porque a nossa imagem é do espelho. E as pessoas davam uma imagem do espelho, e eu percebia, por muita gente a quem perguntava isso, percebia que era a imagem do espelho. Então eu tentava fotografar esse lado, e não custa nada, porque nós não podemos tratar as pessoas como objetos estéticos para delírio dos fotógrafos fazerem uma coisa com muitas rugas, muito bonito, não sei o quê. Não. Nós temos que fotografar as pessoas, temos que fazer fotografias em que as pessoas se reconheçam e nós as reconheçamos. É fundamental. Isto é um dos princípios da fotografia comercial. O meu pai tinha uma frase que era assim: quando ia alguém buscar as fotografias ao estúdio, chegava: Sr. Cunha, vim buscar as minhas fotografias. E dizia: então ficou muito bem.
Eu dizia sempre essa frase. E a pessoa, quando via a fotografia, já estava. Eu às vezes dizia, pai, eu estou horrível, também não faz mal, deixa lá. Às vezes também é preciso, como é que é dizer, falar com as pessoas. Às vezes estamos a fotografar uma pessoa que se está a borrifar para o facto de a estarmos a fotografar, mas não se está a borrifar para o facto de estarmos a falar com ela e de lhe estamos a dar atenção. E eu acho que isso é uma coisa que eu consigo obter a informação rapidamente das pessoas para fotografar. Eu habituei-me a fazer isto com o Dr. Mário Soares. Dizia assim, vamos fazer a fotografia oficial. Tens exatamente 5 minutos. Está a gozar comigo. Mas era assim. Tens 5 minutos. E fizemos grandes fotografias em 5 minutos, às vezes até em 2. Também aconteceu uma vez estar a fotografá-lo e de repente perceber que o rolo não tinha engrenado, não é? E o Presidente da República está sentado e eu estou a olhar para ele e ele diz-me assim, o que é que aconteceu? Eu disse, aconteceu é que o rolo não engrenou, temos que repetir tudo. Bom, eu nem vou repetir o que ele me disse, porque ele era um democrata, mas quando lhe fugiu para o chinelo, fugi-lhe mesmo. E é isso. Vamos continuar. Só para dar uma resposta ao Alfredo sobre a cidade velha de Santiago. A cidade velha de Santiago está exatamente como tu a fotografaste, mas não está exatamente como tu a fotografaste. Ou seja, ela continua com aquela luminosidade nos brancos, nos cinzas, nos pretos, no movimento das pessoas, só que, entretanto, a cidade velha de Santiago, eu estive lá em 2007, em 2010 e em 2014, por motivos profissionais, e a cidade de velha de Santiago tem evoluído à custa de um projeto do CISA Vieira. E viste isso, deves-te lembrar disso. Esse projeto esteve perdido, entretanto o Manuel, o Presidente da Câmara, veio ao Porto entregar a medalha ao CISA, não sei o quê. E a realidade é que a cidade velha de Santiago, que as pessoas ignoram o que é, tinha mais igrejas que a sede de Braga, há 500 anos atrás. Tinha mais 2 igrejas que Braga. E aquele retrato que eu agora vi, eu tenho qualquer coisa semelhante, é óbvio, uma pessoa quando anda lá a retratar, uma das coisas mais importantes que o CISA fez foi recuperar a Rua Banana porque tem um formato de uma banana. Começa junto à praia e acaba junto aos porcos. Porcos esses que tu, se calhar, não viste ou fotografaste, se calhar, são sempre fotografaste. É um raio de 2 comem plástico, comem garrafas de plástico, comem tudo. Exatamente, é um raio de 2 porcos em que um é branco e era muito engraçado ver isso. E só para te dar notícia de facto de que a cidade velha de Santiago tem evoluído a partir da necessidade de recuperar todo o espaço arquitetónico da cidade, cultural e civilizacional da cidade. Apesar de tudo, não deixa de ser uma cidade em evolução lenta, apesar de ter os israelitas com centrais de tratamento de águas marinhas, não é? De salinização. Mas a minha questão que eu queria colocar não tem a ver com isto, também tem a ver com isto, que é esta questão de uma pessoa às vezes se esquecer que e na literatura portuguesa existe isso, tirando o Rui Belo com o problema das casas, tirando também o Cesário Verde com o problema da habitação, enfim, da periferia de Lisboa, que tu retratas com a Amadora e não sei o quê, às vezes nós esquecemos do Tolentino Mendonça quando ela tira do toucado um colchão. Ou seja, alguém que tira um colchão de dentro do toucado tem que estar numa casa. Não há colchões cá fora, a não ser no nosso tempo civilizacional. Isto para dizer o quê? Aquilo que eu me apercebo do modo como, pelo aquilo que a Manuela e o João escreveram no seu convite para nós aqui estarmos presentes, cria um condicionalismo muito, muito interessante, que é alguém de redescobrir-se no seu olhar. Ou seja, quando tu dizes eu não fotografo casas, eu fotografo pessoas, na verdade não há pessoas sem casa, apesar de haver
casas sem pessoas e pessoas sem casas nesta terrível e dramática situação que hoje vamos vivendo. A questão é, como é que alguém quer dar notícia dessa inabitabilidade das casas à dimensão de um olhar que de facto corrompe tudo o que existe? Ou seja, tu retratas, vens corromper o discurso tradicional que existe, ou seja, pões em causa o discurso político que se vai fazendo. E é uma coisa interessante quando tu dizes que a Amadora era um lugar de alentejanos. Era e continua a ser. Apesar daquele nosso... Eu sou leitor dele, enfim, porque me divirto ao lê-lo, aquele cronista do Expresso, que a família dele também veio do Alentejo para a Amadora, e ele é hoje um tipo de extrema-direita, que parece ser um tipo que combate os bons vivais da extrema-esquerda e da extrema-direita. Não é nada. O Henrique Monteiro é Henrique Monteiro que se chama? Não, é o Henrique Monteiro ou o Henrique Raposo? Peço desculpa, é o Henrique Raposo. Não, o Henrique Monteiro não. O Henrique Raposo. É o Henrique Raposo. O Henrique Raposo é o que é. Sim, mas isso é esquecível. Eu não esqueço. E não esqueço exatamente porque as fotografias repõem a necessidade da veracidade. E é aí que eu queria pôr a questão. Ou seja, tu hoje mostraste fotografias, presumo eu, que se calhar nunca foram mostradas, ou que, enfim, passaram despercebidas e não sei o quê. Como é que alguém que mostra fotografias esquecidas, não foram mostradas, estão no acervo, ao fazer esta amostragem, nos transpõe para uma realidade da qual nós nunca estivemos ausentes, mas estivemos sempre ignorantes. Exato. É uma realidade latente. Isso. Isso como é que eu ia dizer? Eu acho que tu ficaste sem som. Eu fiquei sem som? Não, estás com som. Estás com som. Estás. Ok. É assim, aquilo que nos impressiona a nós não é o que impressiona os outros. A nossa verdade é uma, dos outros é outra. Quer dizer, mas há uma verdade que é indesmentível, que é a verdade das fotografias, das imagens. Não é? E é por isso que eu fotografo incessantemente. E é por isso que quando me surgem projetos, quando me desafiam para projetos, como a Manela me desafiou para o projeto das casas, e ontem fui desafiado para um projeto que é as fotografias com palavras. E eu peguei, à noite vim aqui e de repente tinha 500 fotografias com palavras numa pasta. Digo assim, não acredito, está aqui qualquer coisa que não está bem. Mas é assim, porque eu acho que aquilo que cumpri o meu dever, que fotografei e que segui bem os conselhos do meu pai. Não percas tempo. O meu pai dizia-me, não percas tempo, não chateies as pessoas. Um bom retrato faz-se em 5 minutos, se demorares mais é porque não sabes fotografar. E essas coisas, ditas a um miúdo de 7, 8 anos, que eu aprendi a fotografar com 7, 8 anos, ficam, não é? Ficam. E depois também há o facto de eu gostar de pessoas. Eu gosto das pessoas. Há pessoas que não gostam de pessoas, que vivem mais solitário. Eu gosto de pessoas, acho que sou sociável e pronto. Tenho um problema, digo sempre aquilo que penso, que por vezes me traz dissabores, mas nunca deixo de dizer o que penso. E às vezes não tenho razão, mas também tenho a humildade de pedir desculpa. Agora, fotografo sempre e acho que os projetos que surgem e que vão surgir ainda na minha vida estão resguardados e respaldados pelo trabalho incessante que eu fiz e que produzi e que vou continuar a produzir, porque eu sei que chatei muita gente, que há muita gente que acha que eu devia estar em casa de pantufas, não sei o quê, fazer festas ao gato. Eu nem tenho gato, tenho 2 cães. Por isso, eu vou continuar a fotografar, vou continuar a fazer as minhas coisas,
até um dia se me acabar o rolo, como se costumava dizer. Ora bem, estamos quase no fim. Há aqui duas Manuelas que te cumprimentam vivamente. Eu gosto muito das Manuelas. As Manuelas, está visto. Estamos no reino das Manuelas. Olha, agora é que reparei que estávamos aqui mesmo três. Obrigada pela partilha de mais um excelente trabalho. Okay? Depois a outra Manuela diz: gostei de ver Alfredo e de aprender mais uma vez algo contigo. Quanto às fotografias já nem falo. Obrigado por este momento que nos proporcionaste. E o Acúrcio diz que não te falta o rolo. Pois é isso. Era o que Pois, eu também faço por isso. Agora até faço ginástica e tudo. até fazes ginástica, até te estás a portar bem. Por causa da coluna, porque é um dos problemas do... Sabes que para os fotógrafos é difícil manter a coluna direita pelo peso das máquinas e por outros pesos, mas pronto. Mas eu acho que vou continuar a fazer muita coisa e, para ter uma pequena ideia, continuo na minha loucura de fotografar. Eu neste momento estou com 4 projetos em simultâneo, por isso este verão cheguei a ter 8 exposições ao mesmo tempo. Desafio-vos já agora a aparecerem amanhã em Vila do Conde na apresentação do livro. Tenho lá uma exposição que ocupa o teatro todo, os 5 andares, com uma exposição com 320 fotografias, mas isso para a Manela já é peanuts, que ela já viu uma minha de 700, por isso não vale a pena. Mas quem quiser aparecer, tenho imenso gosto. Eu lá estarei com o Walter Ugumem amanhã no Teatro de Vila do Conde a lançar o meu livro e ele a lançar o dele. A que horas? A que horas? Às 9h30. Às 9h30. 9h30. Pronto, para terminar, há aqui um aspecto que por acaso o Alfredo fez agora parecer mais e melhor, é que ele é um operário no sentido que trabalha muito. Muitas vezes há a ideia um bocado diletante, não me apetece agora, o Alfredo, apeteça ou não apeteça, faz as coisas e dá uma segurança enorme quando uma pessoa faz um telefonema e ao outro dia já tem o ficheiro com quase 300 fotografias. E é este trabalho incessante, porque sem trabalho não há talento que resista, e é um trabalho de operário. Porque é que eu lhe chamo de operário? Aquele que opera, aquele que atua sobre, é desde a captura das imagens à edição das imagens, ao cumprir tarefas sem protestar. Se fosse outro, quando ele diz, olha, pá, isso demora muito tempo, eu sei lá, pronto. Não, está bem, amanhã ou depois da manhã tens isso. E no dia seguinte nós já tínhamos aqui o trabalho, e foi o João que andou a garimpar muito mais do que eu. Coitado do João. É o João, é verdade, tenho que ter esta palavra porque trabalhou muito, mas dizer que este teu lado de trabalhador eu considero central, essencial, e de facto tu tens isso e só podemos estar gratos pelo teu talento, pelo teu trabalho, pelo teu investimento, pelo teu empenhamento social. E que não te falta o rolo, que é isso que a gente... Pois, eu ando a ver se não me falta, que ando a fazer por isso. Daqui Não. Deixa-me só contar uma história que dura 30 segundos e que é muito engraçada para terminar, que é assim, eu aqui há uns anos fui dirigir uma secção de fotografia de um jornal e quando cheguei lá peguei no meu disco externo, tinha um disco lá assim de 1 terabyte, que tinha 150.000 fotografias, provavelmente. E sempre que faltava uma fotografia, eu ligava ao disco e ia lá tirar. E um dia um dos velhos fotógrafos de JTN diz-me assim, olha, quantas fotografias é que tu tens ali? Disse, pá, tenho 150.000, 160.000. Assim também eu, dizia eu. E eu, quer dizer, pronto, e é isto, não é? É isto. As pessoas acham que tirar fotografias e ter um arquivo fotográfico é como ir ao multibanco levantar dinheiro. Não é, é preciso tê-los feito, ter trabalhado, ter caminhado e tê-los organizados. E acima de tudo, tê-los organizados. Porque um arquivo desorganizado pode ter milhares de fotografias. Se não se encontram, não existe. Temos que seguir a encontrar. Pronto.
Eu agradeço mais uma vez esta iniciativa interessantíssima do Mira. Aliás, o Mira é um sítio que nos tem habituado a fazer coisas interessantes. Fiz lá das minhas melhores exposições. Espero em breve voltar com um projeto qualquer que a gente há de falar. Eu e a Manela estamos sempre a dizer, temos que falar e não sei o quê. Pá, temos que falar. Pronto. E eu volto a dizer, temos que falar, então temos que falar. Vamos falar. Vamos falar todos. Olha, isso. boa noite a Obrigado. todos. Obrigado, Alfredo, por ter estado aqui. E então até 2 a 8 dias com o Eduardo, está bem? E o seu livro sobre Trás-os-Montes. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Alfredo. Boa noite. Tchau, Alfredo. Boa noite, foi muito bom. Obrigada. Boa noite. Tchau. Deus.